Glória a Deus. Abre a tua Bíblia comigo no livro de 1 Timóteo, no capítulo 4, versículo 5. E hoje eu quero falar sobre ministério. Dois pontos importantes para nós se relacionarmos no nosso ministério. Duas coisas, eu quero falar dessas duas coisas. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 5. Louvado seja Deus. Creio que todos acharam, né? E depois você fica com 2 Timóteo, que nós vamos dar uma passeada nessa carta aí, tá bom? Você fica por aí. Tu, porém, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista e cumpre o teu ministério. Querido Espírito Santo, eis aqui tua palavra, venha falar ao nosso coração, toma a nossa mente, levando cativa a tua obediência, Senhor meu Deus, que nada e ninguém venha roubar a tua glória, que o meu nome diminua e o do Senhor possa crescer dentro de cada um de nós, para a glória do teu nome, que é santo e poderoso. Amém? Glória a Deus. Irmãos, eu quero compartilhar hoje com você algo que Deus tem carregado a minha vida com, que nós podemos chamar de ministério, que cada um aqui tem um ministério, né? E hoje eu quero falar sobre ministério. Embora sou um evangelista, gosto de ser chamado de evangelista, gosto de evangelizar, meu pé pega fogo quando fala de missão, né? Não pode alguém falar de missão para mim que eu já quero me atirar junto. E eu vou tentar não falar de missão hoje, mas não garanto não, tá? Não é uma promessa. Esse ano, irmãos, eu queria fazer alguns movimentos, e alguns até radicais, e eu pedi uma palavra de Deus nós temos aqui no Mevão um sinalizador de, não é nada, nós não espiritualizamos isso e queremos fazer disso uma regra para que todo mundo faça, mas nós obedecemos isso e procuramos não nos mover somente depois das primícias, para primeiro a gente ouça o céu. Até hoje um irmão queria fazer uma agenda comigo, eu disse, cara, eu quero primeiro ouvir a Deus em janeiro, para ver o que Deus tem proposto para aquele ano, que se de repente Deus mandar que fique, como é que você vai ficar ligando, desmarcando, né? Dois problemas. Então é melhor ouvir, quem ouve o céu não precisa se explicar com a terra, né? Então é melhor ouvir o céu primeiro. E quando eu estava me movendo, eu disse, Deus, me dá uma palavra para esse ano. Deus falou assim comigo: se você se mover na alma, você paga a conta. Se você se mover no espírito, quem paga a conta sou eu. Aí, irmãos, como eu não sou um homem muito despojado de dinheiro, né? Como falou o pastor Luiz, a gente se move sem ter o dinheiro ainda, mas não é por causa disso que não deixa de você ofertar nas missões, tá, gente? Se você não sabe o que fazer com o seu dinheiro, dá para nós que a gente sabe, tá bom? Nós damos destino certinho. Então, eu procurei ouvir a Deus para isso, e disse, Deus, eu não quero, e eu vejo que na obra de Deus, a alma, irmãos, ela é um inimigo. Por isso que eu gosto do Salmo 131. Um dia eu estava com a minha neta no colo, e Deus ministrou isso comigo, o Salmo 131, ele diz assim, ó, fiz calar e sossegar a minha alma como criança desmamada. Quando eu peguei a neta, filha do Fábio, a minha neta, e botei, ela era pequena e ela mamava ainda, irmãos, todo mundo que botava o peito para ela queria mamar, e eu botei ela aqui assim, ela já abriu o bocão querendo leite, eu digo, não é mamãe, não é não. Mas nesse dia Deus me deu essa palavra, sossega a alma, como criança desmamada. Hoje ela tem 4 anos, 5 anos, 6 anos, 5. Mulher do lado é assim, é pontual, né? E hoje ela dorme no meu colo, porque ela já foi desmamada. Então, que Deus venha desmamar a nossa alma hoje, ligar ela ao Espírito, que a nossa alma não seja nutrida por ela mesma, pelas nossas emoções, e sim seja nutrido o nosso espírito por Deus. Então que o nosso ministério seja nutrido por Deus. E eu quero falar hoje de ministério, para nós não movermos a alma ministerialmente, até para quem está começando o ministério.
Não sei se você veio aqui buscar uma resposta para o que você deve se movimentar. E outro dia eu perguntei para Deus, como é que se deve se iniciar um ministério? E Deus me levou a Maria. Quando o anjo Gabriel aparece para Maria e diz, bem-aventurada, e deu aquela saudação bonita para ela, e disse, tu terás a luz, darás a luz a um filho. E ela disse, mas como que eu vou dar a luz se eu não tenho relação com homem nenhum? Esse é o primeiro ponto para começar o ministério. Sem toque humano, somente com toque divino. Irmãos, tem pessoas nessa terra que me ativam, me inspiram, mas a minha fonte é Deus. Amém? Salmo 87, 7, todas minhas fontes estão em Ti, ó Deus. Então tem pessoas, irmãos, que estão abrindo mão às vezes de algo que Deus deu, num quartinho, numa garagem, por um método, para crescer sua igreja. Quer começar um ministério? Gera em Deus, vai para o quarto. Maria disse, mas como eu vou começar se eu não tenho toque humano? É assim mesmo, é assim que se começa um ministério, sem toque humano. Que seja só o toque divino de Deus. E todo ministério eu acredito que ele deve passar por 3 coisas: visão, missão e pressão. Visão, o que Deus falou, é o propósito de Deus em imagens. Missão, executar a visão do que Deus falou. E pressão, não mudar. Porque irmãos vão vir cheio de métodos apostílicos, trocando pelos apostólicos que Deus te deu. Pega essa apostila e aplica lá, que vai dar certo. E aí você está trocando daquilo que foi gerado num quarto, só na intimidade. Só você e Deus. E você sabe o que rola numa intimidade entre você e Deus. E não podemos trocar. Então vai começar algo sem toque humano. E depois, pastor, resistir à pressão, não tocar. Irmão, se tem um cara, tem alguém que é solteiro aí? Então agora é hora de você orar em língua e não pensar o que eu vou falar, tá bom? Chapa o coco em Deus aí, outra coisa. Mas o casado vai saber o que eu vou falar. Eu creio que a maior luta que um cara passou na vida foi José, não do Egito, o marido de Maria, porque ele tinha um projeto de casamento. De repente Deus aí coloca o filho dele dentro do ventre da mulher dele, e diz, e ele não pode tocar. Está lá Mateus 11, 24. E José, tendo despertado do sono, fez com que o anjo do Senhor lhe ordenara, e recebeu sua mulher, e não a conheceu enquanto ela não deu à luz a um filho, e pôs o nome de Jesus. Ou seja, é uma pressão da tentação de não tocar naquilo que Deus está gerando. Irmãos, mais ou menos assim, são 310 dias dormindo com a mulher sem poder tocar nela. Dormir de conchinha, nem pensar, velho. Não me rele, não me toque. Vê ela tomar banho, não, eu só olhando para cima. Passa o sabonete, aleluia, irmã. Pai do Senhor. Esse literalmente ele morou com a mulher e dava Pai do Senhor, irmã. Paz do Senhor, minha irmã. Porque eu não posso tocar naquilo que Deus está gerando, irmãos. Como diz o apóstolo Luiz Hermínio, nós temos tanta habilidade que nós podemos fazer um culto para Deus sem Deus estar presente. Então o meu perigo não é fazer a vontade de Deus. Quando Jesus falou para o jovem rico, cumpre os mandamentos, e sai, isso eu já sei desde criança. Cumprir os mandamentos, isso aí já estão cravados dentro de nós. O perigo para mim não é fazer a vontade de Deus, é não fazer a minha. Porque eu não pecar, não roubar, não matar, isso aí principalmente eu estou careca de saber. O difícil é eu não fazer a minha vontade. Pior, eu já fiz um culto para Deus sem Deus estar presente. Eu me lembro um dia que nós fizemos um trabalho e foi tão forte, irmãos, tão forte, só na abertura do culto. E as paredes estavam chorando, os tijolos se convertendo, as crianças lançadas no chão. E o carnalzão aqui disse, amém, irmãos, acende a luz. Agora as crianças vão para a salinha. E agora vamos tirar a oferta, o dízimo. E agora, como eu passei a tarde num quartinho, vamos pregar a palavra de Deus. Sabe o que Deus fez? Tocou em mim e disse, fica aí, negão. Faz o culto aí, sem eu. Eu não posso tocar naquilo que Deus está gerando. Eu pedi perdão para a igreja, tá? E nunca mais, irmãos, ó. Deixa Deus fazer. Esse é o nosso problema, de querer tocar
naquilo que Deus está gerando. Então, ministério, não toque. Mas pastor, agora está crescendo, eu sei fazer. Esse é o problema, é o que nós sabemos fazer. Bom é que não soubesse. Aí perguntava a Deus, como é que faz? Tem que ser igual Manoá. Deus só vai botar um menino na minha casa. Então tá, como é que é? Como é que é esse menino? Ele é nazireu. Não pode ter navalha na cabeça, não passar navalha na cabeça, não pode tocar coisa imunda e não pode beber vinho. Irmãos, para quem que Deus falou aquilo ali? Foi para Manoá, não foi para Sansão. Eu acredito, Juca, judeu gosta de vinho. Daquele dia em diante não teve mais vinho na casa de Manoá. Porque filhos de propósito são gerados na abstinência dos pais. Então não vai ter vinho na casa. O menino não pode cortar cabelo, tesoura, faca, some daqui. Não pode tocar em morto. A partir de hoje ninguém cria nada dentro dessa casa, é tudo fora. O quintal aqui está todo secado. Se cair uma galinha morta aqui, se morrer, o menino tocar, ele vai perder aquilo que Deus está derramando aqui para a nossa casa. O propósito do filho depende da abstinência dos pais. Então não vou tocar. Mas pastor, eu já toquei, eu já fiz curso, fiz igual o senhor, não foi só uma vez, não foi mais. Irmãos, eu acho que aqui são poucos aqueles que nunca fizeram a sua vontade dentro da casa de Deus. E se eu fiz isso? Um dia eu fui pregar lá no Uruguai e Deus falou assim, você não vai pregar isso. Eu disse, mas o que eu vou pregar? Deus, não, você não vai pregar. Eu disse, então me dá uma palavra para mim não pregar, porque se pagaram minha passagem até aqui, vão me matar se eu não pregar. Porque o Senhor é espírito, não pega nada, mas eu pego. Aí Deus me levou em 2 Samuel, no capítulo 3, versículo 12, de um homem chamado Paltiel. Quando o rei Davi volta, assume o seu trono, Saul era morto, o rei assume o seu trono, Abner se alista para o exército de Davi, diz, deixa eu entrar aí no teu exército. Ele dá uma tarefa para ele, ele diz assim, vá lá e busca a minha esposa Mical, que o pai dela deu para um cara chamado Paltiel. Irmãos, o que eu aprendo isso? Se o rei volta para o trono, ele está no centro da vontade, e aquele está tocando na noiva, que é do rei, vai ter que devolver. E eu vejo aqui o Abner como o Espírito Santo, com uma espada grande, cutucando o Paltiel. E a Bíblia diz que ele foi chorando até a entrada da cidade. Aí Abner diz assim, volta. Irmãos, se o rei está no centro do trono, eu tenho que devolver a noiva. Quando eu vejo muita manipulação na noiva, é porque o rei não está no centro do trono, ele está em outro lugar. Irmãos, a cruz está vazia, mas o trono está ocupado. É ele que está no trono. Nós somos só eunucos. O que eunuco faz com a noiva? Só adorna, deixa ela bonitinha para o noivo. Esse é o nosso trabalho. Agora eu peço para você fazer aquela coisa que você pede para fazer na igreja que ninguém gosta. Olhe para o seu irmão do lado e diga assim, temos que adornar a noiva. Então, primeiro ponto ministerial, relacionamento com Deus. Aprender que de Deus eu vou me mover quando a nuvem mover. Eu não vou tocar, vou deixar Ele gerar, Ele crescer. E se eu toquei, eu devolvo para Deus. Então meu primeiro relacionamento ministerial é com Deus. Não esqueça disso, irmãos. Salmo 87, 7. Todas as minhas fontes estão em Ti, ó Deus. A tua fonte é Deus. Não perca a tua conexão com Deus. Amém? Segundo ponto, para o processo ministerial, que são os dois relacionamentos. Primeiro com Deus, segundo, com pessoas. Irmãos, o Moisés relacionava com Deus, mas quando ele viu uma deficiência nele, ele falou com Deus de uma deficiência, Deus colocou pessoas para ajudar na deficiência dele. Muitas pessoas que trabalham conosco são pessoas colocadas por Deus, são pessoas eficientes colocadas na nossa deficiência. Deus não curou Moisés, não sei se ele era gago, alguns falam assim.
que sim, outros que não, língua pesada, mas que seja. Eu sei que a deficiência de Moisés foi suprida pela escolha de Deus com a eficiência de Arão. Então a tua deficiência pode ser suprida com a tua deficiência pode ser suprida com a eficiência de alguém. Pessoas, amém? Quando Adão tinha cumprido já uma grande obra ali, e Deus disse assim: agora eu vou aperfeiçoar a obra, eu vou colocar uma pessoa para ele se relacionar, e colocou Eva, porque quando Deus quer aperfeiçoar a gente, Ele coloca pessoas. E agora eu quero falar sobre relacionamento com pessoas, que nós passamos grande parte do tempo. Quanto tempo é necessário para você construir um relacionamento com alguém? Quanto tempo é necessário para você mantê-lo? Quanto tempo é necessário para você destruir esse relacionamento? Quanto tempo é necessário para você reconstruir esse relacionamento? Às vezes, nunca mais. Então nós temos que cuidar que Deus coloca pessoas para nos formar, nos formatar, nos auxiliar. É ferro afiando ferro. Quem é casado aqui? Levanta a mão. Você é igual a sua esposa? Não? Eu não sei você, irmão, mas grande parte de coisas que me irrita está dentro da minha esposa. Mas agora o que é que eu vou fazer? É para me moldar, irmãos. Você já foi ajudar a esposa uma hora que você ajudou a fazer alguma coisa, ela vem de longe e diz assim: isso está uma bagunça, preciso mexer. Ai, irmãos, dá uma raiva, não dá? Não dá uma raiva? E outro dia, irmãos, eu estava com tanta raiva dela, irmãos, que eu disse: Deus, me dá paciência, que o Senhor me der força, eu esgano, me ajuda. E eu peguei a moto e fui para a praia, porque antes ia fumar maconha, agora eu vou orar a Deus. Aí eu estava lá na praia chutando areia, eu digo: Deus, olha, eu estou com raiva. Deus, faz o seguinte: vá lá e bate, porque para o Senhor não tem Maria da Penha, o Senhor é Espírito. Chega junto, Deus, mas quebra, porque é terrível, Deus. Minha alma quer isso, mas faz isso, Deus. Eu não sei se ora, eu oro assim com Deus, mas eu procuro ser mais verdadeiro possível. Até porque Deus me conhece, né? Não adianta eu mudar a voz, Ele vai dizer: para, né? Te conheço. E na hora Deus me respondeu: você quer que ela seja feliz? Eu disse: claro, Deus. Oxente, não quero mal, bate pouco, mas, né? Mata. Ele falou: então eu te mato e ela casa com outro e ela fica feliz. Eu falei assim: oh, Deus, vamos falar de missões? A base missionária do Peru, Deus está assim, precisa de um poço, meu Deus, ajuda nós. Irmãos, então Deus coloca pessoas para treinar, e colocou a sua esposa, colocou o teu esposo, esse homem que está aí do seu lado aí é para ter um treinamento também, amém? Às vezes eu digo para minha esposa, ela diz: ah, meu Deus do céu, que prova. Eu digo: Deus está me usando para te provar, aleluia. Sou usadíssimo por Deus nessa área. E aí, irmãos, nessa carta de Paulo, eu acredito, irmãos, eu sei que de repente alguns teólogos vão contrariar, mas eu não estou nem aí. Vamos dizer: o pastor falou heresia, você vai marcar a primeira dentre tantas. Então, eu acredito que essa carta que Paulo mandou a Timóteo seja uma carta que estava mais na alma do que no espírito. Porque, irmãos, ele deu informações e expôs a sua vida. Irmãos, existem informações que devem ser íntimas, privadas e outras públicas. Nós temos que cuidar com isso. Existem informações que devem ser íntimas, é no pé do ouvido. Outra é privada, só para alguns. E a outra que deve ser pública. O problema é que muitas vezes nós pegamos informações que devem ser íntimas e no máximo compartilhada com os privados e publicamos no pastor Face. Porque o pastor Face é o bichinho que pastoreia muita gente, principalmente os almáticos. Ele tem até o muro das alimentações, e todo mundo posta ali. Irmãos, outro dia nós fizemos aqui um retiro para moradores de rua, e pegamos 50 moradores de rua, e eu disse: Deus, entra com recurso, Deus,
E Deus diz assim: então te esconde em mim. Eu não quero foto lá no retiro. E eu fui lá e falei: pastor, podemos fazer um retiro, mas não vamos tirar foto. Só do cartaz. O cartaz estava escrito assim, ó: proibido tirar foto. E nós fizemos. E algumas pessoas perguntaram lá: pastor, é para não expor eles? Eu disse: não, eu sei o que habita em mim. É para mim não se expor. Eles não têm problema, irmão. Estão acostumados a tirar, aparecer na TV, no horário das 7, do jornal, das 10, de manhã, primeira página, não estão nem aí. É por nós. Porque, irmãos, vem um demoninho da alma que gosta de fazer um prosélito, né? Faz uma cara de triste e faz. Tchau. Agora eu vou orar por você. Faz outra cara de chorando assim. Se esconder, irmãos. Tem coisa que era para Paulo ali, eu acredito que era para Paulo falar no íntimo, para Timóteo, mas infelizmente ele falou em público. Na hora dele botar assim, compartilhar somente eu com alguns amigos, ele botou público. Tum. Mas foi sem querer. Eu acredito que foi igual o Chaves, sem querer querendo. Será que Paulo não sabia que essa carta ia chegar pública? Irmãos, tem alguma coisa que o crente consegue fazer escondido? Você já foi num lugar assim: não, só eu e minha esposa, ninguém vai mais ali, só eu e ela. Irmão, você senta: Pai do Senhor, pastor! Não foi sem querer. Irmãos, ali foi um movimento da alma de Paulo. Ele devia falar com o mentor dele. Quem era o mentor que foi o início do mentor de Paulo? Barnabé. Quem era o filho dele? Timóteo. Irmãos, eu não posso vomitar minha alma para o meu filho na fé, porque ele não tem estrutura para receber isso. Eu vou matar ele. Eu vou fazer ele ficar com raiva do ministério. É assim? Então eu vou fazer ele ficar com raiva do meu pastor. Eu tenho que falar com quem tem uma saúde espiritual que possa me tirar daquele lugar. Mas às vezes, irmãos, é o velho homem, porque servir um ministério com o cargo de Paulo, mas com o coração de Saulo, traz problema na alma. Traz problema. É o velho homem que vem à frente querendo direcionar o ministério. Eu pensei, irmãos, que o meu velho homem tinha morrido afogado no rio Itajaí Sul, quando eu fui batizado, ali em Itajaí. Mas eu descobri que o desgraçado sabia nadar, irmãos. Chegou no outro lado primeiro que eu. E de vez em quando ele veio para cima e digo: e aí, meu filho, você não pode ficar aí não. Ele sabia nadar. Então Deus nos molda através de relacionamentos. E deixa eu dizer uma coisa para você: se aquilo que você está enfrentando não está mudando, você está tentando, não está mudando, irmãos, e duas uma: ou o diabo encontrou a tua fraqueza, ou Deus a tua resistência. Mas você precisa sair dessa, e é através de pessoas. Porque quando eu vou tentar mudar alguém, e se alguém não muda, quem tem que mudar? Então de duas uma: ou o diabo encontrou a nossa fraqueza, ou Deus a nossa resistência. Então aqui Paulo está falando de ministério e manda carta a Timóteo e diz: cumpre o teu ministério. Irmãos, o chamado é singular, mas o propósito é coletivo. Então nós temos que tomar uma injeção, uma vacina, e vacinar com algumas coisas na questão de relacionamento, porque Satanás tem uma arma para jogar, principalmente contra o líder, chamada ingratidão. Irmãos, uma pessoa pode vir gritar com você, mas se for uma pessoa íntima, dói mais as palavras do que a agressão física, por causa da ingratidão. Você pode ver que às vezes você lembra mais do silêncio dos amigos do que das palavras dos inimigos, porque ali expressa a ingratidão, até por não se mover em sua direção. Então aqui Paulo, ele começa a dizer, primeiro o relacionamento de Paulo. Paulo diz assim: eu preciso então do Timóteo. Vem aqui, Timóteo, vem aqui. E o Timóteo veio. Ele diz: procura vir ter comigo em breve. Eu preciso do Timóteo em breve. Procura vir ter comigo em breve. Para quê? Para depositar o que Deus... Ô Caio, vem aqui um pouquinho. Ô Caio, pega aquela cadeira ali, vem aqui.
sobe em cima. Irmãos, presta atenção. Paulo está dizendo assim para Timóteo: procura vir ter comigo em breve. Irmãos, Paulo entendeu que ele tinha que passar o ministério, aquilo que estava nele. Ele tinha que depositar o que estava dentro dele em outra pessoa. Por isso que Paulo diz assim: o que eu recebi do Senhor, também vos ensinei. Em Gênesis 1:11 diz assim: as árvores produzam fruto, e nesses frutos tenham semente, e as sementes tenham frutos com semente. Para que a semente? Para tocar a próxima geração. Então Paulo diz assim para Timóteo: vem comigo em breve, vem aqui, eu preciso de você. Ou seja, eu não posso morrer com isso, porque o que eu recebi do Senhor eu tenho que te ensinar. O que eu recebi eu tenho que passar à frente, não vai ficar comigo. A pergunta é para nós: quem é o nosso Timóteo? Quem é o teu Timóteo? Eu quero fazer outra pergunta: você pode largar a igreja no domingo à noite para outro pregar? Provavelmente ele é o teu Timóteo. Ah, pastor, mas eu não posso deixar o culto domingo. Capaz de Deus nem isso eu não for. Acha que Deus vai chegar lá na porta e ele não está aí? Não vou nada, vou para outra igreja, lá o pastor está. Você pode pegar a tua esposa domingo e ir para o cinema, ir para o shopping, deixar os teus Timóteos cuidarem do serviço do Senhor? Quem é o teu Timóteo? Irmãos, e o teu Timóteo, ele tem que ser maior que você. Porque o ápice do ministério de um homem não é quanto estão debaixo das suas asas e quanto ele está levantando para ser maior do que ele. O ministério bombástico é o de Elias, que quando deixa a capa é porção dobrada para o seu discípulo. E é assim, eu tenho que ver, eu tenho que dizer para o meu discípulo: você vai crescer mais do que eu, cara. Você vai onde eu não fui. Se eu cheguei aqui de bicicleta, de carro, você chegar de trem-bala, de avião, você vai muito mais longe. É assim que você tem que olhar para o teu discípulo, que ele seja maior do que você. Mas sabe qual é o problema? Que muitas vezes nós queremos, fica aí, cara, baixa aí. Nós queremos assim. Eu chamo de líder Branca de Neve. Só é grande porque está cheio de anão do lado. Não quer que ninguém cresça. Não quer que ninguém cresça. Não, teu filho tem que crescer mais do que você. Aí sim, vem para cá, Timóteo. Eu quero depositar o que está em mim dentro de você. Fica por aqui, Caio, fica por aqui que tem mais ainda. Fica por aí que o fruto tem que ter semente. E nós temos que... Irmão, sabe qual foi a diferença de Faraó e de Saul? O Saul, quando viu Davi, pensou: vai resolver um problema meu. Botou ele em umas guerras. Mas quando ele viu o Davi subir mais do que ele, disse: não, vou matar esse cara. Como é o seu coração quando você identifica alguém que trabalha na sua equipe melhor do que você? O Faraó não, o Faraó viu ao contrário. Ele viu José e disse assim: você vai trabalhar comigo, cara. Eu vou investir em você. Irmãos, tirando Salomão, que Deus enriqueceu, quem foi um dos homens mais ricos da terra? O Faraó. Quem enriqueceu ele? O José. Porque alguém viu capacidade nele e não limitou, não cortou e nem puxou o tapete. O teu liderado tem que ser melhor do que você, irmão. Sabe por quê? Ele vai enriquecer o teu ministério. Ele vai abençoar tudo o teu ministério. Mas libera o José para ele desenvolver o que Deus colocou dentro dele. Libera o José, diz: José está aqui, ó. Todo mundo que vinha aqui, você vai construir, você vai derrubar, você vai fazer o que quiser. E quando as pessoas vinham até você, você vai dizer o quê? Ide a José. O que é isso? É um homem que sabe reconhecer a autoridade espiritual dentro de outro homem. Irmão, nós somos colaboradores e não competidores. Senta um pouquinho, mas tem mais ainda. Pode sentar. No versículo 10. Agora nós voltamos para onde nós lemos.
Versículo 10: porque Demas me abandonou, tendo amado o presente século, foi para Tessalônica, Crescente para Galácia e Tito para Dalmácia. Nós temos que aprender a lidar com o abandono. Tem pessoas, irmãos, que vão abandonar nós. O Paulo está ligando aqui para o Timóteo: oh, Demas me abandonou, largou eu, 2 vezes ele já tinha elogiado, lá em Colossenses e na carta a Filemon. Irmãos, Demas é aquele cara que você elogia, é aquele falso positivo. Você já entrou num lugar onde tem uma câmera assim, sorria, você está sendo filmado, não tem fio nenhum, não tem nada. O Demas é aquele cara que diz assim: aí pastor, estamos juntos. Outro dia ele está no bar. Irmãos, e você vai perder ele para o mundo. Para o mundo, ele vai estar lá bebendo. Irmãos, quem entrou no coração de Judas? Então você vai perder. Mas por causa disso não pode bloquear você amar o próximo. Não é porque o Demas te abandonou que todo mundo vai te abandonar. Pessoas de bem merecem o teu amor, as ruins precisam dele. Então libera o teu amor às pessoas, não importa porque o Demas fez isso. Irmãos, as nossas recordações não podem ser mais expressivas que as nossas inspirações. Se o Demas me fez mal, eu não posso me recordar dele e não vou me mover não. Mas o outro me fez bem, o outro me fez bem, o outro está me fazendo bem. Então é isso que vai me inspirar a dar o próximo passo. Não, agora depois que eu ajudei Demas, cortou aqui, ninguém me ajuda mais. Não, irmãos, ele não é o meu aferidor de medida. O meu aferidor de medida é o Espírito Santo. Se ele manda avançar, não importa o resultado que ele me der. Eu não trabalho por resultado, eu trabalho por propósito. Amém? Deixa o Demas ir, vai com Deus, Demas. Ele não vai com Deus mesmo, mas ele, primeiro da sua boca, tem que sair. Não sei quem falou, não sei se foi o Fábio ontem, né? Ou foi o Jackson. Não importa se não acreditem mais em você. Tem pessoas que não acreditam em Deus, mas Ele continua sendo Deus. Irmãos, eu peguei isso para mim, agora eu vou colocar junto com as minhas sementes do evangelismo. Não importa se não acredita em você. Também tem gente que não acredita em Deus. E tem gente. Outro dia eu vi um pastor da Guatemala pregando para uma repórter. Ele dizia assim, ela dizia: eu não creio que existe Deus, eu não creio. E ele disse assim: vamos fazer o seguinte, vamos fazer que você está certo, o que eu estou pregando é errado. Vamos fazer de conta que não existe Deus, não existe céu, não existe inferno, não existe salvação. E quando chegar o fim do tempo eu vou morrer. O que eu perdi? Ela falou: nada. Tá bom, então eu não perdi nada. Agora vamos fazer de conta que o que eu estou pregando está certo, que existe céu, que existe inferno, que existe Deus, que existe salvação. E chegar no fim dos tempos, você não ter aceitado, o que você perdeu? Tudo. Então até por lógica é melhor crer em Deus. Sem discussão, até por lógica. Aí ele diz assim, o versículo 10 continua: o Crescente foi para a Galácia. Agora o Demas te abandonou, agora o Crescente foi para a Galácia. O que o Crescente foi fazer na Galácia? Irmãos, o que Deus tinha para ele lá. Deixa o cara ir. Irmãos, tem pastor que parece que prefere que o cara vai para o mundo do que vai para outra igreja. Sabe o que é isso? É porque mexe é reflexo das suas emoções, Juca. Porque tem pastor que não tem medo do diabo. Disse assim: o diabo pegou teu nome, se botou na esquina e acendeu uma vela e você diz: está queimado. Agora se disser para um pastor assim: rapaz, fica esperto, tem um pastor bom aí que abriu uma igreja na esquina de baixo, e o cara é bom, hein? E o cara é bom, hein? Irmãos, ele jejua a hora, faz vigília, mas ele busca Deus, vai fazer visita. As visitas, o senhor por aqui, pastor? Por isso que eu oro para ter uma igreja em cada esquina. Irmãos, muitas vezes nós abandonamos, nós não liberamos as pessoas para sair. Deixa o Crescente ir. O Deus tem o que Ele tem para a vida dele. Um dia eu vi uma pessoa cantando: como o farol que brilha no tal, lá no Paraná. E Deus falou: pregue do farol. Eu digo: mas ele não conhece farol.
Como você não, você mora numa cidade portuária. Para que serve o farol? E Deus me fez duas perguntas. Como é a entrada das pessoas na sua vida? Porque o farol serve para navio entrar e sair. Ele limpar, abrir o caminho, clarear o caminho. Eu disse: Deus, eu acho que eu sou um cara gente fina, não tem problema não. Qualquer paixão me diverte. Eu acho que eu sou um cara legal, não sou rabugento, nada. Está bom. E como é a saída das pessoas da sua vida? Aí eu disse: agora, Deus, eu sinto que não está muito bem não. Porque nós temos um evangeliquez que Deus trouxe e o diabo levou. O mesmo farol que brilha para o navio entrar, ele brilha para o navio sair também. E Deus perguntou: como foi a tua saída de alguns lugares e como você facilitou ou não a saída das pessoas de algum lugar? Aí eu me lembro, irmãos, que eu tinha um tesoureiro que trabalhava comigo. Trabalhou uns 4 anos comigo. A filha dele ia casar no sábado. Na quinta-feira eu disse: quanto tem lá no cofre? Ele falou: tanto. Eu digo: limpa aí de oferta para o teu casamento aí da sua filha. Porque eu sei que pai, eu não sei porque inventaram que pai tem que pagar festa de filha. Você tem que pagar o noivo. Já começa com responsabilidade. Muito bom, o sogro paga tudo. Tá. Mas tudo bem, não é disso que eu quero falar hoje. Eu limpei o cofre na quinta. Na terça-feira, Juca, ele e a família sentiram de Deus sair da igreja. O bicho, desgraçado. Desgraçado quer dizer sem graça, né? E eu pensei: ele vai devolver o dinheiro, né, pastor? Os sentimentos pela igreja se foram, mas pelo dinheiro continuou, ele não devolveu não. E eu tive que fazer a oração, porque ele disse: Deus, pastor, ora por mim, né? Quero sair daqui debaixo de bênção. Irmãos, eu botei a mão nele assim: Senhor meu Deus, abençoe ele. Aqui dentro, não, desgraçado, miserável, quebra ele, Jesus. Por que Jesus falou sim, sim, não, não? Porque existe um sim por fora e um não por dentro. A boca pode falar sim, mas a alma diz não. E eu: Senhor, onde botar a planta dos pés, aqui a alma diz assim: que seja igual Coré, que abra a terra e engula eles, Deus. A pergunta é: como é a saída das pessoas da tua vida? Você facilita? Tem pastor que o camarada quer sair, libera logo. Se for filho, volta. Nunca tem tempo. Eu quero conversar com o senhor, sabe que é para sair. Não dá hoje, não dá hoje, não dá hoje, não dá. Ei, libera logo. Se for filho, vai voltar. Libera. Não atrasa o propósito de Deus, não. Mas vamos para frente. Aqui ele diz assim: o Tito foi para Dalmácia. Não, ele é da equipe, deixa ele ir para Dalmácia. Deixa aí, libera ele. Mas o Paulo aqui está falando que ele estava sozinho. Disse: o Tito foi para Dalmácia, Demas me abandonou. Deixa ele ir. Aí o versículo 11, que é a chave, ele diz assim: só Lucas está comigo. Irmãos, quando eu falo só, você já chegou em algum lugar assim e disse: só tem isso para comer? É porque você não gostou do que ficou, não é verdade? Tá bom então. Quando ele fala assim: só Lucas está comigo, estava bom até agora, estava bom. Não, eu queria outro. Eu queria o Barnabé, eu queria o Pedro. Irmãos, quando eu falo só Lucas, quem já foi do mundão aí, que já dançou com a feia e com o feio no final? Né? Porque você tem que dançar. Vamos fazer aqui de conta. Como é que se dança com a feia e com o feio? Assim, a distância. Mas se for bonitinho, é rostinho colado, ó, mãozinha, beijinho, não é assim? Mas se é feio, é a distância. Ei, quando ele disse assim: só Lucas está comigo, a alma não estava de acordo naquilo que o Espírito estava desenvolvendo. Nós vimos aqui, irmãos, quem era Lucas? Um médico
Hoje nós aprendemos o quão grande é de Deus um médico na equipe, um médico para curar os pastores. Eu nem estava entendendo o que eu estava pregando, fui ver hoje. Então não é só o Lucas estar comigo, porque o Lucas era médico. Eu creio que quando vinham as campanhas de oração, as pessoas iam para orar, e o cara, eu estou com um queimor no estômago, o Paulo dizia, vamos lá, vamos orar. Aí ele dizia assim, o que você comeu hoje? Aí vem outro com dor nas costas, vamos orar, vamos orar. Como é que você está dormindo? Como é que é o teu colchão? E aí no final da oração, Paulo disse, em nome de Jesus está curado. Aí o Lucas ia embora e disse assim, se persistirem os sintomas, me procura. Irmãos, nós precisamos. Ei, deixa eu dizer para você, valorize o Lucas que está do teu lado. Talvez ele não vá fluir como você flui, mas ele vai escrever todos os teus atos. Ele vai cuidar de você posteriormente. Ele vai cuidar da tua casa. Ele vai cuidar da tua saúde. Ah, irmão, se Paulo conhecesse esse doutor que esteve aqui hoje, ele não escrevia isso. Ele dizia, Timóteo, cara, ficou um cara aqui, todo mundo foi embora, mas olha, ficou um cara bom aqui comigo, o Lucas. Pensa num cara bom. Não, o Timóteo estava bravo, o Paulo estava bravo. Só o Lucas, eu queria Estevão, eu queria o Filipe, faz um rebuliço em Samaria, mas só ficou ele. Irmãos, antes de começar o culto, Paulo aqui orando, se enchendo de azeite, pedindo para os profetas orarem por ele. O Lucas estava lá fora, ferindo a pressão das pessoas, fazendo ficha de atendimento. Ei, a minha oração é que Deus abra os teus olhos, porque está cheio de Lucas onde você congrega. Que você abra os olhos e reconheça, porque eu só desfruto daquilo que eu reconheço. E quando você reconhecer o Lucas que está junto com você, talvez ele não vai orar bonito igual você, talvez ele não vai orar nem por ninguém, talvez ele nem acredita. Irmãos, nós temos que aprender que existe glória a Deus em uma pessoa tomar um remédio e ser curado também. A igreja precisa aprender isso, que uma pessoa tomar um remédio e ser curada, existe glória a Deus nisso também. Tem pessoas que se movimentam diferente da gente. Senta ali um pouquinho. Não, aqui, continua aí, filho, agora você vai melhorar um pouquinho. Aí ele diz assim, traze Marcos que está comigo, que está contigo, porque ele me é útil ao ministério. Irmãos, você conhece o que já rolou uma treta entre Paulo e Barnabé, por causa de Marcos, que Marcos abandonou o Paulo antes, e agora ele diz, aqui sabe o que é, irmãos? A cura do coração de Paulo. Pensa numa pessoa que te fez mal, só uma. Só uma. Aqui é brinca direito, é só uma. Pensou na pessoa? Pode entrar. Essa pessoa está entrando aí agora. Agora, qual é o teu posicionamento quando essa pessoa vir próximo de você? Quando Paulo diz assim, traze Marcos que está comigo, porque ele me é útil ao ministério. Irmãos, as pessoas podem errar do seu lado. Eu não quero ter um ministério de Eliseu, que me chama de careca e eu profetizo que o urso saia comer todo mundo. Eu não quero ter ministério assim, que o meu parceiro erra, porque deixou, quis um dinheirinho aí, e aí ele tem que pegar lepra. Não, eu não posso ser implacável. As pessoas erram. Um erro do passado não vai definir o futuro, irmãos. Não, o erro do passado, Marcos, você errou, meu irmão, aqui ó, você vai ser muito útil no ministério, porque um erro que você errou no passado não vai definir o futuro não, teu futuro está garantido em Deus. A pergunta é, tem lugar para os Marcos entrarem em nossa vida? Eu não estou falando, tá bom, fica aí irmão, fica aí, mas jogar ele de canto, estou falando que se ele tem lugar na mesa, o mesmo lugar que ele ocupava antes de honra.
Nós temos que aprender, porque o Marcos vai tratar com o nosso eu. Irmãos, infelizmente nos dias de hoje, os ombros pastorais e ministeriais estão prontos para carregar a arca da presença, mas são poucos que estão prontos para buscar a ovelha que se perdeu. Todo mundo quer a glória para dar o seu ombro para trazer a arca, e vem cantando, mas vai vir com muito mais alegria também, não muito mais, mas uma grande alegria de botar a ovelha perdida no seu. O problema, irmão, é que a ovelha perdida não vem, sabe por quê? Tem medo do pastor. Ela não tem medo do lobo lá fora, ela tem mais medo do pastor de voltar, porque o pastor vai botar ela de banco. Ainda bem que acabou os bancos, só tem cadeira. O pastor vai me botar de disciplina. Aí ela aprende a lidar com o lobo, porque tem medo de voltar para o pastor. Mas tudo bem, vamos para frente. Aí ele diz assim: quanto a Tíquico, eu enviei a Éfeso. O que é o Tíquico? É o cara que o Demas abandona, o Crescente vai, o Tíquico você envia, porque o pai libera o filho, irmãos. Filho, quando cresce, se você não enviar, começa a dar trabalho. Seja quem tem filho grande em casa que não casou ainda, começa a falar grosso: a minha Coca-Cola. Ah, rapaz, falar grosso da sua casa, rapaz. A minha filha esse dia falou para mim: eu quero casar com 35 anos. Eu falei: eu te repreendo. Quem dá leite para barbado é gato. Sai para lá, vai, casa logo. Vamos para frente. Quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, na casa de Carpo, e os livros, especialmente os pergaminhos. Sabe o que ele precisa agora? De um homem chamado Carpo. O Carpo não aparece no púlpito. Irmãos, vocês estão pregando aí, nós estamos pregando aqui. Se tem um cara, não estou falando porque estou na tua frente, Salésio, mas se tem um cara que passa a segurança para nós ali na igreja, esse cara é você. E quando eu olho para você, eu vejo um Carpo, um homem que dá uma tarefa, ele executa, e não mexe com ele não, tá? Que ele vai executar a tarefa. Quem é o Carpo? Um homem de confiança. Irmãos, os pergaminhos, as anotações, os livros estavam com Paulo, com Carpo, eram de Paulo. Por exemplo, quem tem o tablet aí, o computador, suas anotações, isso aqui tem um preço, R$1.200. Você venderia o teu? Sem extrair nada? Isso aqui então para mim não tem preço, tem valor, porque aqui estão as anotações, os pergaminhos, as mensagens. Então isso aqui eu não deixo com ninguém que eu não confie. Eu preciso deixar isso com alguém de confiança. Irmãos, está assim de Carpos congregando com você, que são homens talvez que não vão fazer chover, mas vão guardar o que você tem, que estão lá guardando as coisas, estão lá no estacionamento, estão guardando o patrimônio da igreja. Nós temos que aprender a valorizar os Carpos. Feliz daquele homem que valoriza os Carpos. Louvado seja Deus pelos Carpos que guardam as coisas do seu Senhor, do seu mestre. Então Paulo começou a falar isso. Mais um homem que passou na vida de Paulo que entendeu. Aí o versículo 14, ele diz assim: o Alexandre o latoeiro me fez muito mal, Deus vai pagar ele segundo suas obras. Irmão, se você não se incomodar com alguém, ou alguém não te incomodar, você ainda não está na plenitude do seu ministério. Sempre alguém dá trabalho, e às vezes eles não mudam. Eles querem, nós que temos que mudar. Eu me lembro quando eu pastoreava a igreja lá em Navegantes, tocou o telefone, uma agência missionária, e disse assim: pastor, tem um seminarista aqui que está terminando aqui esse ano, e quero mandar ele aí para ti para fazer o prático. Eu sei que tu te move aí no evangelismo. Eu digo: beleza, como é que é o cara? Ele tem 24 anos, ele é lutador de jiu-jitsu. Eu digo: uau. Eu pensei que ia vir um Jack Chan, eu pensava que eu ia pedir as coisas para ele. Uau, pastor. Propaganda enganosa, irmãos.
Veio um cara que, se ele cuidasse de 2 tartarugas, uma ia embora, a outra ficava cuidando dele. Terrível. Terrível. Irmãos, eu dizia para minha esposa: não vai. Eu dizia: vamos embora lá, vamos lá. E eu corria. E ele... Irmãos, eu morava em Itajaí, eu ligava para ele: filho, estou indo aí, tá? Primeiro eu ligava ali: alô? Quem é? Quem é? Lobo mau, irmãos. Lobo mau. Quem que liga constantemente aí? Ó, daqui a pouco eu estou indo aí, tá? 2 horas eu vou aí. Hoje, pastor? Não, daqui uns 3 meses. Ah, hoje. Por que hoje, velho? Irmãos, aquilo me irritava. Eu dizia para minha esposa: não vai, cara. Ela disse: não, Deus está usando para te tratar. Eu digo: não é Deus, não. Eu acho que é o lado negro das trevas, tipo Jedi, assim, sabe? O lado da escuridão. Que não pode, velho. Não, aí eu apertava a campainha para ele descer. Quem é? Lobo mau. O senhor quer falar comigo? Eu digo: não, cara, eu só apertei a campainha porque eu não quero falar com você. Eu atravessei o rio, vim até essa cidade para dizer que não quero falar com você. Ai, irmão, mas quando deu 3 meses eu tinha que fazer a avaliação. Olha o estresse. Não conhecia o doutor antes, né? Quando foi fazer a avaliação, estava escrito ali: quer escrever alguma coisa, irmão? Só vinha na minha mente: boi lerdo bebe água suja. Boi lerdo bebe água suja. Eu não podia. Aí eu escrevi. Irmãos, deixa eu contar algo, como Deus trabalha. Tinha ele estava evangelizando com nós. Ele não entregou um folheto no carnaval. Um cara no carnaval falou assim: você tem algo que serve para mim. O evangelizado teve que ir atrás do evangelista. Verdade, ele está na igreja até hoje. Ele que veio trazer os pastores do Peru aqui. Ele disse: você tem algo para mim. Olha só. Não, porque só dessa maneira Deus ia usar ele, né? Como que não? Tipo assim, balançando o folheto assim. Aí, irmãos, eu fiz o relatório. Digo: olha, ele tem problema com lentidão. Assim, eu fui bem ameno. Aí ele veio assim para mim e disse assim: o senhor acha? Eu tenho certeza, velho. Então eu vou embora. Falta de Deus, até logo. Irmãos, eu tinha que fazer escala para eles limpar o banheiro deles. Para ele limpar o banheiro dele. Mas, amém. Foi embora. Passou uns 3 meses. Toca o telefone. Um diretor de uma comunidade terapêutica liga para mim e diz assim: pastor, não deu 3 meses, deu naqueles dias ali, uns 15 dias. Pastor, o que o senhor acha desse missionário aqui? Ai, mas eu cantei aquele hino: quanto tempo eu esperei, chegou a minha vez. Sei que hoje é meu dia, mas Jesus não está aqui não, era só minha alma. Eu disse: cara, assim, ó, como é que eu vou descrever ele, além de lerdo? Eu disse: o que é aí mesmo uma casa de recuperação? Quantos internos tem? 55. Tu faz o seguinte: coloca ele a aconselhar os caras. E eu sei que interno às vezes não gosta de trabalhar muito à tarde, ele toda hora dá uma depressão, tem que ter alguém para ouvir, né? Já tivemos casa de recuperação, o Ulisses sabe, né, Ulisses? Então, irmãos, passou 3 meses, ele ligou para mim e disse assim: pastor, eu quero te agradecer. Eu digo: do quê? Que obreiro que o senhor treinou aí. Que cara especial. Que talento apurado. Talento, né? Não é talento. Diz: pastor, ele aconselha todos, 2 internos por dia, uma manhã inteira, sentado. Ele, claro, sentado, né? De pé nunca. Ah, mas de pé é ruim, hein? Sentado. Irmãos, ele foi ruim para mim, mas foi ótimo para os outros. Nós temos que aprender. Tem cara que não vai dar certo com você, mas vai bombar com os outros. E louvado seja Deus, porque a obra não é nossa, ela é de Deus. Para mim, Caio.
A obra é de Deus. Nós temos que aprender isso. Ah, mas eu não vou mais por causa dele. Irmãos, eu sempre digo, quem sai da igreja por causa de pessoas, nunca esteve ali por causa de Deus. Nunca teve. Nunca teve, nunca teve. Eu me lembro de um rapaz uma vez, nós tínhamos comunidade terapêutica, ele estava na igreja e levamos eles, e aí ele disse, pastor, tem uma mulher lá olhando feio para mim, e eu acho que ela está com preconceito, porque eu era um drogado. E eu disse, não, me mostra ela, que eu vou conversar com ela, que isso não pode acontecer. Aí quando ele me mostrou, eu olhei a mulher, rapaz, ela tinha um problema assim no lábio, assim, ó. Eu digo, cara, ou tu ora por milagre, ou tu vai ter que acostumar, velho, tu não pode sair daqui por causa dela. Eu digo, quem sai da igreja por causa de pessoas, nunca teve ali por causa de Deus. Você não pode excluir alguém por causa de um defeito, de um erro. Amém? E tomar, irmãos, o problema nosso é o nosso mover na alma. Pastor Luiz sempre prega isso. Quando Eliseu chegou, ele viu Acabe, ele tinha que profetizar, mas quando ele olhou Acabe, ele disse, ah, miserável, você está aí, é? Eu só estou aqui por causa de Josafá, mas por causa de você, olha, vamos fazer o seguinte, toca um louvor aí, toca, porque eu estou na carne. Esse é o problema, a atitude dos outros nos tirar do propósito de Deus. Amém? Ele se move como quer, mas eu não posso me mover como eu quero, eu tenho que me mover como os céus querem. Toca uma musiquinha aí. Então tocaram umas 2, 3 aí. Eliseu disse, agora eu vou liberar. Mas quando eu olhar para cá, Acabe, eu acho que baixava o termômetro da fé deles. Então, irmãos, são essas pessoas que nos lapidam. Aí o versículo 20, ele diz assim, Erasto ficou em Corinto. Irmãos, presta atenção, que o nosso proceder seja sim, sim, não, não. Uma das coisas da manifestação da paternidade é a verdade. A paternidade, ela afirma a identidade, a direção, proteção e uma coisa chamada limite. Isso é uma manifestação da paternidade. O limite diz assim, ainda não e agora chega. E às vezes nós temos dificuldade de dizer para alguém, agora chega. E aí vamos criando bebês espirituais junto do nosso lado, que não concordam com aquilo que nós estamos desenvolvendo, mas também não saem do nosso lado. Então aqui ele diz assim, ó, Erasto ficou em Corinto. Eu tenho que ter coragem de dizer, fica aqui agora, velho. Fica por aqui. Porque o propósito dele era para ir até ali. Irmãos, um vai para Galácia, outro vai para Dalmácia, outro abandona. Mas nós temos que aprender que pessoas saem da nossa vida porque não estão entendendo o que a gente está vivendo. Entendeu? Eu tinha um obreiro que trabalhava comigo, irmãos. Na verdade ele era pastor. Murmurava de tudo. Murmurava da minha liderança. Tinha hora que eu comia, tinha hora que eu não comia, vomitava dele, quase brigava com ele. Mas eu fui tentando, daqui a pouco ele já não devolvia mais dízimo. E dizia que, aí começou a falar, e eu tentando argumentar. Eu disse, cara, esse cara, ele vai ter que ficar aqui. Ele é um Erasto na minha vida, eu vou ter que ter coragem. Embora eu tinha uma ligação de alma com ele há muito tempo, eu tive que romper aquela ligação de alma, porque parecia que eu devia um favor para ele eterno. Mas espera aí, eterno é o meu Deus. A amizade que eu tenho com ele, ela não vai durar eternamente. Nem vou conhecer ele lá na glória. Mas o propósito que eu vivo é eterno. E pelo propósito eu tenho que dizer, agora chega para ele. Quando eu comecei a falar do dízimo, disse aquilo, ele começou a reclamar e disse, não. Eu disse, cara, você sabe contar? Ele falou, sei, então não conta mais comigo a partir de hoje. Fica aí. Sabe contar, velho? Sei, então não conta mais comigo. Irmãos, porque quem não pode suportar a minha fraqueza, não pode estar do meu lado para celebrar a minha vitória, não. Amém? Quem não suporta a minha fraqueza, quer me condenar sempre, então não vai estar do meu lado para celebrar a minha vitória. Fica por aqui. Irmãos, com quantas pessoas você se batizou quando você se batizou? Você lembra? Quantas pessoas começou no ministério com você? Por que parou? Foi você que tirou? Não, o próprio Deus ficou. E se eu não me alinhar em Deus, eu fico para trás também. Não tem resposta para isso. Ficou. Aí ele diz assim, Trófimo, versículo 20, eu deixei doente em Mileto.
que eu aprendo aqui, irmãos? Que eu não sou herói de tudo. O Trófimo, agora você vai ser o Trófimo. Nome bonito para dar para um filho, hein? Ei, ele está ligando aqui, ele está mandando uma carta para o Timóteo. Ele diz assim: o Trófimo, eu deixei doente em Mileto. É como se eu fosse pregar na sua igreja, pastor. Vai aí o Trófimo pregar uma campanha de cura divina. Aí você diz: entra aí, Muracaba. Cadê o Trófimo? Então, o Trófimo ficou doente em Mileto. Mas você vai pregar de cura divina. E o teu obreiro, braço direito, ficou doente. E você vai orar pelos enfermos. Irmãos, eu fico pensando como é que era a cara de Paulo quando olhava para Trófimo. Quando ele olhava assim: está curado. O Trófimo olhava assim todo. Ei, aqui mostra a nossa humanidade. Você não vai curar todo mundo, não. Quem já orou para morto aí e não ressuscitou? Eu estou nesse time. E outro dia eu fui orar por um vivo e ele morreu. Senta lá um pouquinho. Depois eu vou orar por imposição de mãos aqui, tá? Irmãos, eu cheguei na casa de um pastor um dia. Sabe aquele dia que você hora errada, lugar errado? É esse dia mesmo, que você não queria estar ali. Eu fui na casa de um pastor e disse: cara, eu só vim aqui dar um oi. Eu estava eu e outro pastor. Ele falou: sobe aqui, pastor, só orar pela minha sogra, um minutinho. Oh, meu Deus do céu, arrependimento. Irmãos, eu entrei, peguei no pé dela assim, eu estava entrando na cama, peguei no pé, estava gelado. Quando estava gelado, eu dei um sacudão assim, de cara, ela está morta. Ela fez assim, cara, ela morreu ali. Eu olhei para o pastor que estava comigo: e agora, velho? Ele falou: não sei. Eu digo: Jesus, eu também não sei. Eu olhei para o genro já botou assim: não deixa a minha sogra aí em paz. Não ora por ela, não. Seja feita a vontade de Deus. Você ri porque não é você, irmãos. Irmãos, eu travei. Eu não consegui ligar para o bombeiro, para a polícia. Eu não consegui ir para os parentes deles. Eu travei, eu só olhei para o pastor: cara, como é que a gente sai daqui? 2 semanas depois eu fui pregar na Bahia. Antes disso o pastor disse assim: eu quero fazer um cartaz, dá para você mandar o teu currículo? Eu disse: cara, se eu for escrever de verdade, eu vou dizer que eu orei por um vivo, por um morto, não ressuscitou, e orei por um vivo e acabou de morrer. Não sei se vai dar certo. Irmãos, então os Trófimos revelam a nossa fraqueza. Você não é herói de ninguém, não. Aliás, o super-herói é fácil de identificar. A cueca está para o lado de fora da calça. Você não é herói de ninguém, não. Tem hora que você vai errar com você. Tem pessoas que vão para a sua igreja capaz até de divorciar. E aí ele sai da sua igreja, vai para a igreja do outro, se junta e são líderes de casais lá. Restaura o casamento, são líderes de casais. Você não tem um remédio para todo mundo, irmãos. Você não tem remédio para todo mundo. Tem pessoa que vai ficar pior, infelizmente. Eu quero terminar, pega esse versículo aí, Romanos 8, 28. O porquê disso? Isso mostra a nossa humanidade. Romanos 8, 28 diz assim: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são o quê? Chamados. Você que tem um chamado de Deus, fica de pé. Segundo o seu propósito. Irmãos, a sua equipe define a sua identidade. Os caras ruins, os caras maus. Ou você pode ser um Saúl e ver o teu
teu liderado matando gigante, pode querer matar ele. Ou você pode ser um faraó, como diz o Vitor Avilés, é faraó, cara, que olha um liderado e diz assim: flui, e ele vai enriquecer a tua vida com graça, sabedoria. Que hoje seja um dia de alinhamento. Pega na mão desse homem que está aí. Eu não vou chamar à frente, não. Agora, hoje não é dia de chamar à frente, mesmo porque eu acho que ninguém vai querer imposição, oração por imposição minha. Tá bom assim, né? Mas talvez alguém vai querer que eu ore pela sua sogra. Presta atenção. Se aquilo que você está enfrentando não está mudando, ou o diabo encontrou a sua fraqueza, ou Deus a sua resistência, e que hoje seja um dia de alinhamento. Que aquela canção que cantamos lá na casa de recuperação, eu preciso de você, você precisa de mim, nós precisamos até o fim. Que essa canção seja a nossa oração. Eu preciso do Caio, eu preciso de você. Eu preciso, diga para a pessoa que está do teu lado: eu preciso de você. Preciso de você, pastor. Obrigado por reconhecer na gente aquilo que nós carregamos de Deus. Obrigado. Se o teu pastor está aí perto, diga assim para ele: obrigado por reconhecer o ministério que Deus deu para mim. Obrigado. Ora com ele agora. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos, Deus, por cada um, Pai. Nós te louvamos, Deus. Deus, me ajuda a mudar. Abre meus olhos para que eu enxergue os Trófimos, os Carpos, os Alexandres, os Lucas. Me ensina a valorizar os Lucas. Me ensina, Deus, eu preciso valorizar. Que o meu coração se abra para o Marcos voltar, Deus. Tem lugar para o Marcos no meu coração, Jesus. Deus, me ensina, Pai. Nós precisamos um dos outros, ó Deus. Nós precisamos, Pai. Nós precisamos, Deus. Ei, glória a Deus. Diga para o irmão que está só, quer dançar comigo, mas de longe. Glória a Deus. Que coisa boa. A cruz é o lugar que ladrões e reis morrem do mesmo jeito. A diferença é que os reis se oferecem para morrer. Que tremendo, irmão. Eu gosto dessa diversidade do corpo de Cristo. Essa coisa gostosa de cada um andar no que foi chamado. E nós louvamos ao Senhor por isso. Eu louvo a Deus porque a nossa casa vive isso. Que bom.